Olá, boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal discute a suposta omissão do Congresso Nacional em regular a proteção de trabalhadores frente à automação. STF decide que juízes devem se atentar à possibilidade de conciliação na reintegração de imóveis ocupados após a pandemia. Presidente e vice do Supremo participam de roda de conversa com influenciadores digitais de várias partes do país. Operação da Polícia Federal combate o garimpo ilegal no Rio Madeira, na divisa entre Amazonas e Rondônia. Justiça marca julgamento de policiais rodoviários federais acusados de matar menina de 3 anos do Rio de Janeiro. E ainda, na série especial sobre a primeira infância, vamos mostrar os resultados do Pacto Nacional criado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2019. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, dia 22 de agosto, começa agora. A comissão montada pelo Supremo Tribunal Federal para analisar as emendas parlamentares do chamado Orçamento Secreto elaborou um relatório com os resultados da avaliação. O documento apresenta sugestões para aprimorar o sistema de controle, transparência e rastreabilidade das emendas e vai ser anexado aos autos da ação sobre o tema que tramita na Corte. A reportagem é de Evelyn Araújo. A reunião foi realizada na sala de sessões da primeira turma e contou com representantes do PSOL, autor da ação, da Procuradoria-Geral da República, da Advocacia-Geral da União, do Congresso Nacional, do Poder Executivo, do Tribunal de Contas e da Controladoria-Geral da União. O relatório apresentado traz informações detalhadas sobre quais dados estão disponíveis ao público, onde eles estão, quanto dinheiro está envolvido e as informações que precisam de rastreamento. A elaboração do documento levou em conta as questões levantadas na audiência de conciliação designada pelo ministro Flávio Dino no início do mês para identificar dados e demais procedimentos necessários ao cumprimento da decisão do Supremo, que declarou inconstitucional a prática do orçamento secreto. O relatório sugere que o Executivo migre todo o sistema de pagamento das emendas parlamentares para o sistema transfere.gov para ampliar o rastreamento dos recursos. Assim, a Controladoria-Geral e o Tribunal de Contas da União vão poder acessar em tempo real todos os dados. A mudança resolveria um dos pontos sensíveis de transparência, que é deixar claro quem indicou qual o valor a ser pago e para onde vai o dinheiro repassado. Outra sugestão é a continuidade de convênios financiados por emendas de comissão ou relator geral que estejam com obras iniciadas ou sejam destinadas a entes federativos em situação de calamidade reconhecida pelo Poder Executivo. Os novos empenhos, por outro lado, só devem ser feitos pelo Executivo quando houver informações completas sobre as indicações dos parlamentares solicitantes ou apoiadores de determinada emenda de comissão. Essas informações deverão ser disponibilizadas pelo Poder Legislativo em um banco de dados estruturado e público, para que sejam incorporadas ao portal da transparência. O relatório técnico será anexado à DPF 854, que trata exclusivamente das emendas de relator e de comissão. O Supremo discute a suposta omissão do Congresso Nacional em regular a proteção de trabalhadores frente à automação. Os detalhes com Marta Ferreira. A automação é o uso da tecnologia para agilizar processos e tarefas, reduzindo a necessidade da intervenção humana. A Constituição Federal prevê que uma lei deveria tratar das medidas de proteção aos trabalhadores diante da crescente mecanização do sistema produtivo. Em 2022, o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ajuizou uma ação apontando mora do Congresso Nacional em regulamentar dispositivo da Constituição Federal que confere aos trabalhadores urbanos e rurais o direito social à proteção contra a automação. Assim, pede que o Supremo declare a omissão por parte do Legislativo e que fixe prazo razoável para que edite norma federal sobre a matéria. O processo foi levado para ser analisado no plenário. O relator é o presidente ministro Luiz Roberto Barroso. O único a se manifestar foi o advogado da Central Única dos Trabalhadores, que citou pesquisa sobre a perda de postos de trabalho no Brasil em função da crescente automação
e destacou a necessidade de debater e regulamentar os padrões de proteção e políticas do trabalho humano, sob pena de permitir demissões em massa. Foi constatado que 65% das empresas analisadas vão aumentar o ritmo de digitalização nos próximos anos, o que, consequentemente, acarretará demissões em massa. Ou seja, excelências, frente a essa dura realidade, se não houver uma firme atuação desse Supremo Tribunal Federal na promoção dos valores sociais do trabalho, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, assim como a observância da busca do pleno emprego como princípio a ser valorizado pela ordem econômica, poderão se tornar, em curto espaço de tempo, disposições constitucionais vazias de significado e de senso republicano. Depois da sustentação oral, o julgamento foi suspenso e será retomado em uma outra data, ainda sem definição. O Supremo decidiu que a Justiça de Primeira Instância deve priorizar a possibilidade de conciliação para a reintegração de imóveis ocupados após a pandemia. O objetivo é garantir os direitos das pessoas vulneráveis. Entenda na reportagem de Carolina Chaves. A decisão é do ministro Luiz Fux na reclamação apresentada por um líder comunitário que representa 200 famílias que foram afetadas pela reintegração de posse de um imóvel determinada pela Justiça de Santo Amaro, em São Paulo. O autor da ação alegou que a Justiça de Primeira Instância não seguiu orientações da jurisprudência do Supremo, que estabeleceu condições para a reintegração de posse durante a pandemia da Covid-19, entre elas inspeções judiciais, audiências de mediação e encaminhamento das pessoas vulneráveis para abrigos públicos. Ao analisar a ação, o ministro Luiz Fux entendeu que essas orientações se aplicam apenas às ocupações ocorridas até 31 de março de 2021. Nesse sentido, as mesmas regras não valem para o caso específico, porque a ocupação do imóvel ocorreu 2 anos depois, no dia 20 de março de 2023. Apesar de ter negado o pedido do líder comunitário, Fux explicou que, de acordo com o Código de Processo Civil, o Estado deve buscar, sempre que possível, uma solução consensual de conflitos para garantir direitos das pessoas vulneráveis. O ministro Edson Fachin enviou ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos do Supremo a ação em que a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo pede que seja mantida sob regulação estadual a operação do gasoduto Subida da Serra. Na ação civil originária se discute se o gasoduto deve ser classificado como gasoduto de distribuição, sujeito assim à competência regulatória estadual, ou de transporte, sujeito ao monopólio da União e sob competência regulatória da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Na decisão, o ministro Fachin considerou o interesse das partes em buscar uma solução consensual. O Supremo Tribunal Federal abriu as portas para 3 homenagens ao ministro Ilmar Galvão, hoje aposentado. As honrarias foram concedidas pelos estados do Acre, onde o magistrado viveu boa parte da vida. A repórter Viviane Novaes acompanhou. A homenagem no Salão Branco da Suprema Corte reuniu ministros, representantes dos 3 poderes do Acre, políticos e familiares do ministro Ilmar Galvão, de 93 anos. O presidente da Casa, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que assumiu a cadeira que já foi do homenageado. Barroso contou um pouco da carreira de Galvão. Nós todos estamos aqui para reverenciar a sua belíssima carreira na magistratura, desde o começo como juiz federal, indicado para o Supremo Tribunal Federal em 1990. Nós temos muita alegria, muita honra, muita satisfação de poder patrocinar aqui neste Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. O ministro Ilmar Galvão nasceu em Jaguaquara, no sudoeste da Bahia. Ele passou boa parte da vida no Acre, onde se casou e teve os filhos. O ministro recebeu 3 honrarias do Estado: a Ordem da Estrela do Acre, concedida pelo governo, a Ordem do Mérito Legislativo e a Ordem do Mérito Judiciário. A presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari, disse que a homenagem não comemora apenas a carreira de Galvão.
ao prestarmos esta homenagem ao excelentíssimo ministro Ilmar Galvão, não celebramos apenas os seus feitos, mas também sua inquestionável contribuição para a justiça em nosso país. Desde 1964, quando o ministro Ilmar Galvão foi o primeiro juiz federal no Acre, ele já ditava as sentenças, ele já contribuía para o engrandecimento do nosso Brasil. Um dos filhos do ministro falou em nome do pai. Marcelo Galvão agradeceu a homenagem. Assaltado por uma intensa emoção que nesse momento certamente invade o coração de todos os integrantes de nossa família, gostaria de expressar nossa mais profunda gratidão pelas honrarias concedidas pelos poderes constituídos do glorioso estado do Acre ao seu filho por adoção. O Tribunal Superior do Trabalho realizou sessão solene de posse do ministro Fabrício Gonçalves. O novo ministro já havia tomado posse administrativamente em julho deste ano e ocupa a vaga deixada pelo ministro Emanuel Pereira, que se aposentou em outubro de 2022. A repórter Michele Chiapa mostra como foi a solenidade. Com a chegada de Fabrício Gonçalves, o Tribunal Superior do Trabalho fica com o quadro de 27 integrantes completo. Participaram da cerimônia de posse ministros e ministras do Tribunal Superior do Trabalho e representantes de outros poderes da República, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e de diferentes ramos da Justiça, como a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia. O novo ministro do TST diz que o momento marca 30 anos de carreira jurídica. Renovando meu compromisso com a justiça, renovando meu compromisso com a Constituição, renovando meu compromisso com as leis desse país. Gonçalves já havia tomado posse administrativamente e, desde o início do segundo semestre, faz parte da 6ª turma e da seção 1 de dissídios individuais. Na sessão solene de posse, o ministro Lélio Bentes Corrêa ressaltou a trajetória do novo integrante do TST. E hoje ratificamos a posse não apenas mais um ministro, mas um jurista renomado, com uma militância de mais de 30 anos na advocacia, que aporta toda a sua experiência, toda a sua sensibilidade em prol da promoção da justiça social. O ministro Fabrício Gonçalves iniciou a carreira em 1993. É mestre em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e professor na mesma instituição. Assume a vaga deixada pelo ministro Emanuel Pereira, que se aposentou em outubro de 2022. A nomeação segue regra constitucional de que 1/5 dos integrantes do TST deve ser composto por pessoas vindas da advocacia ou do Ministério Público do Trabalho. No próximo bloco tem a nossa série especial sobre a primeira infância. Você vai ver os resultados do Pacto Nacional criado pelo Conselho Nacional de Justiça. E ainda, presidente e vice do Supremo participam de roda de conversa com influenciadores digitais de várias partes do país. Voltamos já. Hoje foi o segundo e último dia de encontro do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, com influenciadores digitais de várias partes do país. Quem acompanhou foi a repórter Carolina Chaves. Os 25 criadores de conteúdo virtual têm milhões de seguidores e as redes sociais podem levar o judiciário para mais perto da sociedade por meio da linguagem simples, defendida por Barroso, inclusive para todos os tribunais. O direito já tem complicações, mas a ideia da linguagem simples é não permitir que a linguagem seja um instrumento de poder e que afaste do debate aquele que não tem a chave do conhecimento. Portanto, eu procuro falar e escrever de uma maneira que qualquer um possa participar daquele debate que eu estou fazendo. Então, o Pacto pela Linguagem Simples significa escrever com sujeito, verbo e predicado, sempre que possível nessa ordem,
e não usar palavras desnecessariamente difíceis. O ministro e vice-presidente do Supremo, Edson Fachin, que se considera um aprendiz das redes sociais, participou do encontro, que para ele é muito importante para traduzir de forma responsável o impacto das decisões da Justiça. Vocês estão, embora de terno e gravata, mas estão contemplando um dinossauro cibernético e, portanto, claro que eu sou da espécie em extinção, mas tenho aprendido e procurado, obviamente, aprender e reaprender continuadamente, especialmente para não cair em qualquer tipo de divinização e nem de demonização. É preciso olhar as inovações e a revolução tecnológica com o olhar devido de respeito. O encontro faz parte de um programa institucional do STF de combate à desinformação. O objetivo principal é aproximar o STF a esses influenciadores que prestam um grande serviço com conteúdo oficial e de responsabilidade. Larissa é criadora de conteúdo de moda e beleza para mulheres negras há 6 anos. Para ela, esse contato com o judiciário tem o mesmo papel do canal dela, dar voz e vez à mulher negra. Quando você se sente bem, se sente confortável, você se empodera, inclusive, para garantir que discursos como esse do ministro, eles sejam levados a mais pessoas. Você se informa, você se instrui, e é isso que eu levo para as meninas, através da autoestima, do autocuidado, que elas busquem se instruir, estudar e construir uma autoestima completamente inabalável. Aline de Assis é motorista de aplicativo e relata o cotidiano da profissão e da cidade de Brasília no Instagram. O público é variado. Eu consigo falar de maneira muito mais clara para as pessoas que me seguem como funciona aqui dentro. Eu consigo ter uma noção mais de responsabilidade do que eu posto e compartilho com as pessoas que me seguem. E foi importante esse evento para a gente ter essa dimensão. O cientista e biólogo Átila Yamarino descobriu na internet um meio de contar o que aprende com o estudo sobre vírus. Ele afirma que a imersão na maior corte do país é uma prova de que justiça e ciência têm tudo a ver. É muito importante ver uma autoridade formal suprema dessas, entendendo que existe esse outro campo agora, que tem essa mediação na internet, que ela tem consequências reais e que é importante a gente ter uma junção desses dois mundos. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, também conversou com os influencers sobre as eleições. Vamos ver. Carmen Lúcia falou sobre a importância da democracia e do fortalecimento das instituições ao lembrar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ela reforçou a responsabilidade desses profissionais da internet para garantir a democracia, principalmente em ano eleitoral. O papel dos influenciadores aí tem uma importância fundamental. Agora eu digo a minha terceira apresentação como juiz eleitoral. Eleições, como nós temos no Brasil, que são exemplo para o mundo todo. Digo que algumas instituições no Brasil são o Brasil que dá certo, que a gente quer em todas as instituições. Da escola fundamental no interior do Gerais Mineiro até Brasília. E as eleições cumprem este papel de entregar para a gente, naquele dia, nos dias da eleição, primeiro turno e hoje tiver segundo turno, verdadeiramente o direito de escolher livremente quem você quer, não que te substitua, porque parlamentares, prefeitos, governadores, presidentes não são substitutos, que a cidadania não admite substituição, mas quem nos representa. E hoje, na terceira reportagem da nossa série especial sobre a primeira infância, vamos mostrar resultados do Pacto Nacional criado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2019. Nesses 5 anos, muita coisa foi feita na defesa dos direitos de meninos e meninas com idade de 0 a 6 anos. Quem conta é a repórter Amanda Mustafa. A missão dos mais de 350 signatários do pacto é envolver todas as esferas do legislativo, executivo, organismos internacionais e representantes do terceiro setor, para, junto com o judiciário, desenvolver políticas públicas para beneficiar a primeira infância. De 5 anos para cá, muito já se desenvolveu em relação à primeira infância. Planos municipais, como, por exemplo, a instituição de serviço de famílias acolhedoras, mapear o perfil de crianças que vivem em situação de vulnerabilidade, diagnósticos, por exemplo, que demonstram que
não basta cuidar só da criança, mas é preciso cuidar da família, cuidar de quem cuida da criança. E como que isso pode ser feito? Estimulando a convivência familiar e comunitária, se desenvolvendo ações para isso, inserindo a família num programa assistencial, num programa de auxílio aluguel, para que essa criança, por exemplo, tenha uma casa, essa família tenha uma certa estrutura. Então são ações que no final a repercussão acaba sendo muito positiva em relação à criança. A gente tem o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento hoje, a gente sabe que a gente tem que trabalhar no incentivo, né, da família, a gente sabe que a gente tem que trabalhar melhor as instituições de acolhimento institucional, a gente sabe que família acolhedora é mais positiva para o bebê, por quê? Para o bebê e para a criança, porque ela tem um modelo que mais se assemelha a uma família, como se fosse uma família biológica. Então, isso tudo são trabalhos que são feitos a partir, não apenas a partir do pacto, mas que ganharam força com o pacto. Foi a estratégia adotada pelo Conselho Nacional de Justiça para cumprir o Marco Legal da Primeira Infância, criado em 2016 para estabelecer princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas voltadas a meninos e meninas nessa faixa etária. Por exemplo, a criação da política judiciária da primeira infância, que é uma grande inovação e que ela tem visto se tornar de toda a infância e adolescência, né? Porque a primeira infância não é fechada em si, ela é o início de todas as fases na compreensão do direito do desenvolvimento da pessoa. E também, agora, desde o ano passado, se iniciou o projeto Diversidade das Primeiras Infâncias, podendo colocar o foco, por exemplo, na diversidade da criança negra, da criança com deficiência, da criança pertencente a povos indígenas, povos ciganos, romani, crianças que estão em situação de rua. Então, essa especialização no direito de quem está em maior vulnerabilidade por essas interseccionalidades da diversidade nas infâncias. A Constituição Federal garante prioridade absoluta aos direitos das crianças e dos adolescentes, o que inclui o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Num cenário de violações de direitos, abusos, agressões, abandono, falta de creches e falhas no equipamento público, o Pacto Nacional pela Primeira Infância tem feito do Judiciário um espaço propositivo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem bons resultados. Hoje o Tribunal de Justiça tem uma cadeira na rede de proteção dos órfãos do feminicídio, inclusive na discussão sobre a lei que foi recentemente implementada aqui no Distrito Federal de proteção. Temos também várias iniciativas para trabalhar projetos de pré-adoção, para que mais crianças possam estar em segurança, em novos lares, e várias outras iniciativas de capacitação, parcerias já estabelecidas, um exemplo com o SESC Senat, que foi uma parceria firmada recentemente, que busca atender a criança na primeira infância, o jovem, a mulher, principalmente mulheres em situações de risco, não só na formação profissional, como na colocação profissional e nos serviços de saúde integral, como fisioterapia, terapia, até pilates é oferecido. Amanhã, na última reportagem da série, você vai ver os projetos que foram premiados como boas práticas, depois replicados em boa parte do país. Não perca! A seguir, Justiça marca julgamento de policiais rodoviários federais acusados de matar menina de 3 anos no Rio de Janeiro. A gente mostra como foi a operação da Polícia Federal para combater o garimpo ilegal no Rio Madeira, na divisa entre Amazonas e Rondônia. Voltamos em instantes. A
partir de agora, inventários, partilhas e divórcios consensuais poderão ser feitos em cartórios, mesmo quando houver herdeiros menores de idade ou incapazes. A autorização foi dada pelo Conselho Nacional de Justiça. As informações com Anderson Arcoverde. Com a realização em cartórios, os inventários, partilhas de bens e divórcios consensuais não precisam de homologação judicial. A única exigência é que haja consenso entre os herdeiros para que o inventário possa ser registrado. No caso de menores de idade ou de incapazes, a resolução detalha que o procedimento extrajudicial pode ser feito desde que seja garantida a eles a parte ideal de cada bem a que tiverem direito. Os cartórios deverão remeter a escritura pública do inventário ao Ministério Público para avaliação. Caso a divisão seja considerada injusta ou haja impugnação de terceiro, haverá necessidade de submeter a escritura ao judiciário. No caso do divórcio consensual extrajudicial, a parte referente à guarda, visitação e aos alimentos dos menores deverá ser solucionada no âmbito judicial antes de o ato seguir para o cartório. A mudança é mais uma medida para simplificar e agilizar a tramitação de atos. Hoje existem mais de 80 milhões de processos em tramitação no Judiciário. A atuação do STF e o equilíbrio do Pacto Federativo é o título de uma obra lançada aqui no Supremo Tribunal Federal. O livro é de autoria do jurista Rodrigo Maia. Repórter Pablo Lemos. A obra de Rodrigo Maia analisa as principais decisões do Supremo Tribunal Federal em ações ajuizadas pelo Estado do Maranhão durante a pandemia da Covid-19, na gestão do então governador Flávio Dino, atual ministro do STF. O autor do livro foi procurador-geral estadual, é jurista e membro do TRE do Maranhão. Esse livro, acima de tudo, é um testemunho desse período, é a reafirmação do papel central que o Supremo Tribunal Federal representa para a sociedade brasileira através da efetivação da nossa Constituição dirigente e da nossa Constituição garantista. O livro contém a apresentação do ministro Flávio Dino. A única forma de não repetirmos indefinidamente o passado é mantê-lo vivo e sempre alvo de reflexão. Rodrigo Maia aborda as ações no período da Covid-19 que se tornaram importantes precedentes. São processos que reconheceram a autonomia de estados e municípios para adotarem medidas de proteção diante da omissão do governo federal à época. Um exemplo disso foi a decisão que impediu o corte de gastos com leitos de UTI do Estado, determinado pelo Ministério da Saúde. Eu espero que seja um humilde contributo para que nós consigamos continuar a refletir sobre esse tema de grande relevância para o sistema jurídico e para a sociedade. Com autorização da Justiça Federal, a Polícia Federal, em parceria com a FUNAI e o IBAMA, realizou uma operação conjunta para combater o garimpo ilegal no Rio Madeira e seus afluentes, na divisa entre Amazonas e Rondônia. As informações com Flávia Alvarenga. 223 balsas de garimpeiros foram destruídas desde segunda-feira, quando começou a Operação Prensa. Policiais em embarcações fazem o monitoramento do Rio Madeira e seus afluentes, Rio Aripuanã e Rio Manicoré, na divisa do Amazonas com Rondônia. Durante a operação, os policiais foram atacados com bombas e rojões por garimpeiros ao atracar em Humaitá. Em resposta, os agentes usaram balas de borracha para dispersar os agressores. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, 14 pessoas foram detidas e autuadas. A atividade de garimpo ilegal na região causa sérios danos ao meio ambiente, contaminando o rio com mercúrio e cianeto, além de prejudicar a saúde pública e interferir na cultura de povos tradicionais. A operação, que visa combater esses crimes, ainda não tem data para terminar. Justiça marca o julgamento de policiais rodoviários federais acusados de matar uma menina de 3 anos no Rio de Janeiro. Polícia colombiana prende um homem acusado de roubo de um rosário de ouro em Minas Gerais. E ministros do STF participam do Dia do Soldado no Quartel-General do Exército. Vamos conferir.
Os ministros do Supremo, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, participaram da cerimônia em alusão ao Dia do Soldado no Quartel-General do Exército, em Brasília. O evento reuniu diversas pessoas, entre autoridades e ministros do governo federal. Os medalhistas olímpicos Beatriz Souza e Guilherme Schmidt, do judô, e Natália Pereira, do vôlei, foram condecorados com as medalhas do Pacificador e do Exército Brasileiro. As honrarias são concedidas a militares, civis e instituições pelos serviços prestados e vínculos com o Exército. Além dos atletas, receberam a homenagem militares que atuaram nas enchentes do Rio Grande do Sul. A polícia colombiana prendeu em Bogotá William Cardona Silva, denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por ter furtado um rosário de ouro da Igreja do Pilar em Ouro Preto em novembro do ano passado. Outras 2 pessoas acusadas já foram presas e uma está foragida. Ela é procurada por forças de segurança nacionais e internacionais. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, será pedida a extradição de William Cardona para o Brasil, onde ele responde a diversos outros processos e é investigado por furto milionário em uma joalheria de um shopping de Boa Vista, em Roraima. O julgamento dos 3 policiais federais acusados de matar a menina Heloísa, de 3 anos, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, está marcado para setembro. Wesley Santos da Silva, Matheus Domicioli Soares Viegas Pinheiro e Fabiano Menarte Ferreira são acusados de atingirem a criança na nuca com disparos de fuzil enquanto ela estava no carro da família com outras 4 pessoas. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal em novembro de 2023. Atualmente, eles cumprem medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de se aproximarem das vítimas. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região concedeu habeas corpus para revogar o mandado de prisão preventiva contra Miguel Gutierrez, ex-CEO das Americanas. Rocine Gomes. A decisão foi assinada pelo desembargador Flávio Lucas. O juiz aceitou os argumentos da defesa, que afirmou não haver fuga de jurisdição, porque Gutierrez continuava à disposição da justiça brasileira, mesmo morando na Espanha. Ele foi preso pela Interpol em Madrid após uma operação da Polícia Federal no Brasil, mas foi liberado no dia seguinte pelas autoridades espanholas. A Justiça da Espanha analisou o pedido de prisão feito pelas autoridades brasileiras e permitiu o relaxamento da medida de custódia. No entanto, o pedido de prisão preventiva ainda estava em vigor no Brasil, que solicitava a extradição dele. Segundo a Polícia Federal, os então diretores da Americanas teriam praticado manipulação de mercado usando informações privilegiadas e são acusados de formar uma associação criminosa para lavagem de dinheiro. Com a decisão, Gutierrez, que trabalhou quase 30 anos na empresa, poderá responder ao processo em liberdade. Faltam 45 dias para o primeiro turno das eleições municipais e o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou um número para denúncias sobre fake news nas redes sociais. Confira na reportagem de Evne Araújo. O Disque Denúncia SOS Voto do Tribunal Superior Eleitoral foi criado para receber relatos de mentiras e desinformação sobre o processo eleitoral nas redes sociais. A ferramenta pode ser acessada gratuitamente por qualquer cidadão em todas as regiões do país pelo telefone 1491. O SOS Voto ele vem como uma das ferramentas para que o tribunal consiga combater essa realidade de que o nosso eleitor consiga distinguir o que é real e o que não é. Quem é o candidato ou então a base de determinado candidato que está propagando notícias falsas, sabidamente falsas, inverídicas, e quem são aqueles que não, que realmente estão realizando ali a sua campanha dentro das regras previstas pela Justiça Eleitoral, pela legislação eleitoral e pela nossa Constituição. O SOS Voto funciona de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 8 da noite, e no sábado, das 9 às 5 da tarde. A central tem capacidade para atender até 1.000 ligações diárias. A iniciativa, inédita, promove maior transparência e agilidade no combate às mentiras durante as eleições municipais de 2024. A vigilância não só por parte da Justiça Eleitoral, especialmente em um ambiente de eleições municipais em que é muito capilarizado, temos, enfim, milhares de municípios para a Justiça Eleitoral estar ali acompanhando diariamente, a gente também tem a possibilidade de que a própria população, quando observar uma notícia sabidamente falsa, com o intuito
de prejudicar o pleito baseado naquela notícia, a gente também tem a participação popular nessa lisura eleitoral, na realização de um processo eleitoral de escolha de candidatos baseada na verdade e não simplesmente em fake news. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o percentual de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido político. Mais informações com a repórter Mariana Fabre. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o percentual de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido político. Os números divulgados pelo TSE determinam a distribuição de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário. Isso porque cada partido deve dividir as verbas públicas de acordo com o percentual de candidaturas de mulheres e de pessoas negras. Este ano, 456.310 candidaturas foram registradas na Justiça Eleitoral. Na disputa por um cargo nas eleições municipais 2024, pessoas negras formam maioria, são 52,7% do total. Já as mulheres representam quase 34% das candidaturas. A planilha com os dados detalhados por partidos está disponível no site tse.jus.br. E mais informações sobre as candidaturas podem ser acessadas na página Divulga Candicontas do TSE. A seguir, programa Formando Gerações do Judiciário Gaúcho completa 20 anos. E a Justiça do Trabalho lança protocolos para orientar a magistratura sobre discriminação. Assunto para o próximo bloco. Até já. A Justiça do Trabalho lançou protocolos que orientam a magistratura sobre discriminação. Os documentos tratam de temas como diversidade, inclusão, trabalho escravo contemporâneo e trabalho infantil. Confira na reportagem de Larissa Batista. O povo brasileiro é plural. Pessoas pretas, brancas, indígenas, LGBTQIAPN+, mães solo, trabalhadores rurais, pessoas com deficiência. Gente que equilibra diariamente os compromissos pessoais com o trabalho. Gente que acredita no respeito como pilar para uma sociedade igualitária. Tratar os brasileiros com equidade é princípio da justiça social. Por isso, a Justiça do Trabalho lançou protocolos de atuação e julgamento para que a diversidade, o contexto social, racial e etário, as desigualdades históricas e as vivências de trabalhadores e trabalhadoras sejam consideradas por juízes e juízas do início ao fim de um processo. Nós temos em nosso país e na prática cotidiana do judiciário é uma justiça branca, é uma justiça cisgênera, é uma justiça majoritariamente masculina. E aí, quando a gente traz esses movimentos, traz essa voz para dentro do judiciário, para dentro das instituições, a gente acaba também desconstruindo essa homogeneização que existe dentro dessas instituições. Foram 8 meses de pesquisas até o lançamento dos protocolos. A publicação foi dividida em 3 eixos: perspectiva antidiscriminatória, interseccional e inclusiva, perspectiva da infância e da adolescência e perspectiva de enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo. Nós vivemos num país de profundas desigualdades sociais e essas pessoas mais vulneráveis, mais excluídas, são as que mais sofrem. Então, nós temos como Justiça do Trabalho a responsabilidade e o dever de abrir as portas, acolhê-las, ouvi-las e dar uma solução consentânea com o primado da cidadania e da perspectiva de proteção dos direitos fundamentais. A adoção de protocolos para guiar julgamentos é regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça desde o ano passado. As orientações para a justiça trabalhista foram moldadas por um grupo de trabalho diverso.
ele propõe que a gente resgate esse sentido original da justiça do trabalho para que ela possa contribuir com a redução das desigualdades sociais e aí considerando não apenas a classe, né, porque a classe é um dos marcadores que a gente tem, mas também considerando a intersecção desse marcador classe com gênero, raça, infâncias, enfim, todas as temáticas do protocolo. Nos documentos, há a definição de conceitos, dados históricos e um passo a passo para que a decisão seja tomada sem considerações discriminatórias. São recomendações que ajudam a magistratura a praticar uma jurisdição mais humana, democrática e solidária. Ele é voltado para todos os servidores e servidoras, para toda a advocacia, defensoria pública, Ministério Público do Trabalho e, quem sabe, se a gente levar um letramento a partir dos protocolos, a gente não consegue contribuir para a formação de uma cultura melhor. O resultado é motivo de orgulho para quem dedicou tempo e conhecimento à publicação. Acho que mulheres negras, elas são sempre instadas a aguentar o choro e a segurar tudo e a ser guerreiras. E eu cheguei aqui com essa mentalidade de não engole o choro e segura a onda. E eu acho que esse choro aqui foi um choro de orgulho, não só pela obra desse filho que a gente teve, né? Esse filho de 30 pais e mães, né? Que é o protocolo, mas um choro de orgulho pela gestão do ministro e por todo o trabalho que a gente conseguiu executar aqui ao longo desses 2 anos. Os protocolos para atuação e julgamento na Justiça do Trabalho estão disponíveis para toda a sociedade, de forma gratuita no nosso site, tst.jus.br. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o direito real de habitação não pode ser exercido por ex-cônjuge em caso de divórcio. Jéssica Castro explica. Na origem do caso, uma mulher pediu a aplicação do direito real de habitação em um imóvel no qual residia com a filha e que tinha servido de residência à família na época do matrimônio. Esse direito assegura que uma pessoa possa morar em uma casa ou apartamento durante toda a vida, mesmo que não seja proprietária do imóvel. No recurso interposto em ação de divórcio cumulada com a partilha de bens, a mulher também alegou intempestividade da contestação do ex-cônjuge, sob o fundamento de que, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o termo inicial do prazo de resposta do réu teria sido alterado. A relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi, explicou ao negar a tese da defesa que o dia do começo do prazo é excluído da contagem. Logo, o prazo processual continua a ser contado a partir do dia útil seguinte. A terceira turma seguiu o entendimento da relatora e, ao negar provimento ao recurso da mulher, confirmou que o direito real de habitação não se aplica em caso de divórcio, porque a finalidade dele é preservar o direito de moradia em caso de falecimento ao cônjuge sobrevivente, quando o imóvel for a única propriedade residencial da herança. Com foco no combate aos crimes praticados em estádios e espetáculos, foi lançado hoje em Brasília o Manual de Atuação do Ministério Público na tutela coletiva da segurança de grandes eventos. A reportagem é de Márcio Fontinelli. O Manual de Atuação do Ministério Público na tutela coletiva da segurança em grandes eventos traz basicamente 2 guias de atuação. O primeiro é voltado ao combate à violência no futebol e o segundo tem o objetivo de oferecer diretrizes de atuação em eventos variados, como shows e grandes encontros. A publicação foi apresentada em um seminário no Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília. Os debates e painéis sobre atuação judicial e prevenção aos crimes foram organizados pela Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, do CNMP. O manual traz ações que devem ser feitas antes, durante e depois dos eventos, como a elaboração de um plano de segurança e contingência para competições. Além disso, inclui listas de verificação de atuação do membro do Ministério Público em eventos esportivos e também em espetáculos de grande porte, entre outros pontos. Dentro da ideia do manual, nós criamos um checklist. A gente tem um passo a passo de todas as ações que devem ser adotadas antes que o evento aconteça, durante o evento e após o evento. A gente quer dar uma resposta para a população, para o povo brasileiro,
que as suas instituições que lidam com a segurança pública estão preparadas para darem mais conforto, mais tranquilidade, mais segurança dentro daquela atividade que ela se propõe aí. O guia foi escrito a partir de reuniões com instituições, como o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, a Confederação Brasileira de Futebol, a Escola Superior do Ministério Público da União e o Exército Brasileiro. Esta semana, o Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul recebeu 35 alunos do ensino médio. Os estudantes participaram do programa Formando Gerações, que completa 20 anos agora em 2024. A reportagem é de Martina Santos. Acompanhe. A tarde começa com uma conversa sobre regras e como cada ambiente tem as suas próprias, seja em casa, na escola ou no trabalho. E a historiadora do Memorial do Judiciário, Karine Medeiros Trindade, provoca: quem cria essas regras? Quem garante que elas sejam cumpridas? E a partir desse começo, são usados exemplos práticos para explicar a estrutura do Estado e como funciona um tribunal do júri. E mais importante, quem é quem em um tribunal? O projeto existe há 20 anos aqui no Memorial do Palácio da Justiça. E durante todos esses anos, mais de 15.700 participantes vieram refletir sobre deveres, direitos e cidadania. Ao todo, foram 249 edições do projeto Formando Gerações. E 245 escolas de 35 cidades já participaram da atividade. A Karine explica que o projeto se adapta de acordo com a demanda de cada escola, mas que a essência permanece a mesma: estimular o pensamento crítico nos jovens e a reflexão sobre o papel do sistema judiciário na sociedade. O programa Formando Gerações, ele veio sempre sendo construído. E ele é uma construção bem coletiva de quem atua nele, Tanto nós, colaboradores do Judiciário, servidores e estagiários, mas também os alunos que vêm e participam, os professores. Então, a gente prima por essa construção. Os casos trazidos para reflexão podem ser já existentes ou criados com os alunos. Para essa edição, foi escolhido o famoso crime da Rua do Arvoredo, também conhecido popularmente como o caso do linguiceiro. Foi exibido um vídeo sobre o caso que chocou os porto-alegrenses entre 1863 e 1864. E depois é hora de se preparar para o júri. Os alunos foram separados em grupos para definir as estratégias e argumentações, e assim estarem prontos para assumirem seus papéis no tribunal. E é aqui que acontece o júri simulado. Os alunos aprendem na prática qual é o papel dos envolvidos na acusação e na defesa, além de, claro, do papel do juiz. O professor de Filosofia e Sociologia, Jason Bossa, contou que já participou 5 vezes do projeto e que cada vez que ele traz os alunos, os resultados são perceptíveis em sala de aula. Desenvolver essas ideias com os alunos, trabalhar argumentação, se posicionar, trabalhar criticidade, trabalhar a questão da justiça em Platão é muito importante. Então começa todo com essa base teórica até chegar na representação do júri simulado dentro dos 3 poderes, dentro dessa divisão, até nós chegarmos na reflexão e na construção da argumentação categorizada. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.